Então, a aula barra aulão hoje é um pouquinho diferente para quem nunca foi meu aluno, tá? Ou não é meu aluno hoje. Aí eu falo para o Edson um pouquinho, que já trabalhou essa matéria comigo. Eu sou professor José Ricardo, estou me apresentando, tá? Professor aqui do IESB, aqui do estágio. Já passei aqui, alguns podem ter sido meu aluno de Direito Constitucional, Direito Tributário, do curso, sou advogado da União e estou no doutoramento aqui para a Universidade de Coimbra e já sou mestre para a Universidade de Coimbra, em Portugal, só dando um resuminho da apresentação. Então, enquanto advogado da União, concurseiro sou e nunca deixarei de ser, né? Porque para conseguir uma aprovação demora um pouquinho. E o meu primeiro concurso, eu diria, a minha primeira preparação para essa vida concurseira foi a prova da OAB. A partir da preparação para a prova da OAB, que eu disse, olha, eu acho que se eu já cheguei até aqui na OAB com essa preparação, eu, levando aqui a sequência, eu sou aprovado em mais um ano e meio, e calhou de eu ter sido aprovado em 8 meses após a minha aprovação na OAB, ainda também na fase de graduação. Então, para quem está aí na batalha, saiba que, diferente da minha época que tinha uma prova por ano, ou 2 provas por ano, agora vocês estão muito tranquilos. Você passa da prova objetiva, aí você pode pular para a prova objetiva de novo. Então vocês vão chegar lá. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês não terem ansiedade para a prova, porque eu vou fazer a prova, tá? E aí calhou da gente juntar a nossa aula, que eu dou aula aqui no sábado de manhã, para quem nunca foi meu aluno, para seguir a nossa logística. Para meus alunos eu digo, olha, as atividades que eu passo, toda semana eu passo uma atividade. Eu chamo de prazos acadêmicos, que servem de preparação para a OAB e para concurso. Sabendo do pedido da coordenação de fazer um aulão hoje, ou seja, expor, apresentar um caso prático para quem for fazer a prova da OAB, e alguns dos meus alunos vão fazer, eu inverti um pouquinho o nosso cronograma e trouxe uma atividade, que é a atividade que eu fiz para o concurso de seleção de estagiários da PU Sergipe, da Procuradoria da União do Estado de Sergipe. Ou seja, essa prova é de minha autoria, tá? Eu sou também examinador de concursos, estou do cadastro do Sebrasp, da antiga FCC, enfim. Então, eu sou examinador de concurso, eu faço prova para concurso, eu faço correção de concurso. E uma das provas que eu fiz na época, e foi muito interessante, foi essa prova que vocês fizeram aí, os meus alunos falando, que eu vou apresentar aqui para os alunos. E aí vai servir de dica para quem for fazer a prova da OAB. Tem muitos insights ali, ou muitas palavras-chave ali do concurseiro. Isso não é questão para a questão da peça prática. Tá? Eu não consigo aqui do campo de direito civil fazer um exercício de futurologia. Imagino que todos aqui que estejam aqui são na área de direito civil. Porque civil é um ramo tão grande, você pode falar de família, de consumidor, de contratos, de responsabilidade, vamos falar da constitucionalização do direito civil ou da desconstitucionalização do direito propriamente civil, ou seja, tem esse debate que vocês devem estar partindo. Então, é muito grande. Eu não sei dizer ou arriscar o que é que vai cair na peça. Eu consigo tentar no aulão de hoje, como eu faço com meus alunos toda semana, dar o insight do que poderia cair, tá? Assim, o que é que o examinador vai querer e como vocês podem estruturar a peça. É essa a ideia aqui que a gente vai passar tanto para os meus alunos, corrigindo a atividade que a gente faz rotineiramente toda semana, como para vocês que eventualmente não tenham tido esse contato comigo mais diretamente. Então, a Edson já foi meu aluno, se não me engano, semestre passado ou 2 semestres atrás, talvez seja repetitivo para ele, mas os demais sejam bem-vindos e não estranhos a isso. Qual foi o caso do que a gente trabalhou com a classe, tá? Deixa eu projetar aqui. Cadê você? Aqui, pronto. Repetindo, é um caso de minha autoria. Presta atenção, tá? Eu destaquei aqui no texto. É um inicial, sim, viu? É um inicial de contestação, viu, Edson? Para vocês Você já trabalhou com isso, é para vocês terem a outra visão, para te revisar todo o assunto. E nisso a gente vai comentando e vai revisar um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Vai servir como revisão. Olha o caso. Zé da Silva, servidor público federal da FUNASA. E aí eu coloco entre parênteses, autarquia federal. Lotado e em exercício na cidade de Estância, Sergipe, uma cidade do interior de Sergipe.
em litisconsórcio com Maria da Silva, sua esposa, servidora pública do município de Aracaju, Sergipe, outra cidade. Todas as cidades têm vara federal, tá? Impetraram mandado de segurança na vara federal de Itabaiana, em terceiro município, contra suposto embargo devedor. Vixe, nem leu a questão, já veio com embargo devedor. Contra suposto ato ilegal e arbitrário do excelentíssimo senhor presidente da República, que, segundo os autores, Zé e Maria, não concedeu a revisão geral anual de suas remunerações. Aqui estaria obrigado nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição. E aqui está o artigo 37, 10 da Constituição, quando diz, ó, a administração obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, policial eficiente, famoso limpo, e a remuneração somente poderão ser alterados por lei. Atenção, que a resposta já está aqui. Observada iniciativa privativa, e em cada caso, assegurada a revisão geral, sempre na mesma data e sem revisão de índice. Essa é a proposta. Desta forma, eles solicitaram em mandado de segurança a concessão de segurança contra ato do presidente em não reajustar as remunerações, que o judiciário obrigue o presidente à revisão geral com base no INPC ou qualquer outro índice que o juiz escolha, pagamento retroativo, pagamento de honorários e custos processuais. Esse é o pedido. A União foi citada por meio da unidade da AGU no Estado, Procuradoria da União no Sergipe, e, com base nessas informações, formule de maneira justificada a tese de defesa que o advogado da União deve apresentar ao juiz, abordando aspectos processuais, procedimentais e de mérito. Essa é a proposta. Ou seja, qual é a proposta, doutora Gabriela? Vocês vão fazer o quê? Embargo de devedor? É o caso de embargo de devedor, sim ou não? Você que já sugeriu por aí. Fica à vontade para sugerir pelo chat e pelo microfone, viu, pessoal? Boa, Adriana. O que é que nós temos que fazer aí? Atenção às palavras-chave, tá? Toda a questão, inclusive as questões da OAB, vão dar a indicação para você identificar o que vocês têm que fazer. Se ela fala apresente o recurso, vocês vão fazer o quê? Algum tipo de recurso. Geralmente, nas provas da OAB, eles afastam desde já o pedido de embargo de declaração, tá? Para ser uma coisa mais meritória. Mas, na correlação que nós temos, como ele colocou a expressão aqui embaixo, ó, a União foi citada e apresente a tese de defesa, nós temos aí duas palavras-chave que remetem à peça contestação. Quando for uma contestação, você vai ter uma correlação com a expressão citação ou apresentar a tese de defesa. Estão percebendo? Se o examinador colocar esse tipo de expressão na sua prova, você já sabe o que tem que fazer. Uma contestação ou uma tese, uma contestação em razão da citação ou uma tese de defesa. Se a colocação aí fosse a União foi intimada, caberia algum tipo de contestação? A intimação é para ato inicial do processo? Não. Mas por que eu deixei isso aí? Meus alunos, muitos dos meus alunos, colocaram a peça, nessa peça aqui, ou como resposta a essa questão, informações da União. E isso dá o gancho para a gente revisar mandado de segurança, tá? Pergunta. No procedimento do mandado de segurança, nós temos que partes? Quem são as partes do mandado de segurança? Como é que a gente chama quem ajuiza um mandado de segurança? Impetrante, autoridade coatora, não é isso? Muito bem. Coautor não, coator, viu, Adriana? Bárbara cravou aí. Autoridade coatora, exatamente. O impetrante, que é quem ajuiza, e a autoridade coatora nessa ponta. Então, os impetrantes, nesse caso, são dois, são José da Silva e Dona Maria. São os impetrantes. A autoridade coatora é parte?
no mandado de segurança. Não sei se vocês já tiveram esse tipo. Se tiveram aula de mandado de segurança, imagino que sim, né? Nessa altura do campeonato. Já, sim. Já. A autoridade coatora, o que é que ela faz no processo do mandado de segurança? Presta informações. Além disso, mais alguma coisa? Ué, ela que é responsável pelo ato ilegal, sei lá. Sim, mas do ponto de vista do processo, da arena processual, do fight. Vamos cair no octógono, como diz os amantes de MMA. A autoridade coatora recorre? Ela é parte? Entenderam minha pergunta? Ah, entendi. Não, seria o órgão, é isso, professor? O ente público, que é a O ente união público. que a autoridade coatora está vinculada. A autoridade coatora tão somente presta informações. Ela está dizendo, para dizer, ó, galera, o Zé da Silva e a Maria estão dizendo isso aqui, e eu vou dizer isso. Ponto. Prestou informações. Quem acompanha o processo do mandado de segurança, quem recorre, quem agrava, quem contesta é o ente público. A autoridade coatora pode dizer tudo que Zé da Silva e Maria estão dizendo é verdade? A informação. Pode. É. Então, ao momento que ele pode dizer e concordar com tudo que eles estão falando, a gente vai dizer que a autoridade coatora é parte do processo? Não é. Não, porque não tem uma relação de. Como é que é? Tem de conflito. Não é Ele isso? não tem interesse contraposto Interesse. em tese com a parte. Ele vai dizer, olha, a parte está dizendo que eu cometi um ato ilegal arbitrário. Tudo que ela está dizendo é verdade, mas o ato que eu fiz não é arbitrário. Porque o que a autoridade coatora faz é prestar informações fáticas. Ela, inclusive, não precisa apresentar uma tese, entre aspas, de defesa para contraditar o mérito do alegado. Vai dizer, olha, se eu for autoridade coatora, dizer tudo que ele disse é verdade, todos os fatos estão corretos. Isso é prestar informações. E não tem legalidade nisso. Contudo, entretanto, todavia, na prática do dia a dia, e por isso que fica isso na cabeça da gente, fora do processo, fora da teoria, as autoridades coatoras, quando prestam informações, atuam como se fosse uma contestação ao pedido, porque ela tem uma decisão dela que está sendo contestada. E as pessoas não gostam de ter suas decisões contestadas, sob o carimbo de ato legal e arbitrário. Né? Geralmente, quando a gente faz lá de segurança, a gente floreia, é uma autoridade coatora que cometeu ilegalidade, a pessoa se sente chateada e dá uma contestada, mas em tese não precisa, porque a parte do mandado de segurança não é a autoridade coatora. A União, nesse caso, como autoridade coatora federal, porque é o presidente da República que vai prestar as informações. Captaram? Então, temos uma decisão, uma manifestação do presidente como autoridade coatora, que seriam as informações do mandado de segurança, e aí é o presidente, na verdade, que é a assessoria que faz isso. Todo ministério, todo órgão, quem está fazendo as informações do mandado de segurança é o setor técnico, que traz a questão fática, e a AGU faz um parecer, é assim que eu falo no âmbito federal, tá? Faz um parecer sobre a situação jurídica e a autoridade coatora faz, em anexo às informações do mandado de segurança, nos termos do parecer da AGU e do parecer do órgão técnico. Na prática é assim que acontece. É uma linha de informações. Isso é possível. Beleza? Captaram? Vamos entrar no processo. De novo, tá a pegada da OAB, pegando um pouquinho dos nossos alunos um por um. A União não presta. Muita gente fez isso, viu, Bruna? A União não presta informação. A informação é da autoridade coatora. A União contesta. Se nós temos uma citação e apresentação de uma tese de defesa, essa peça é uma contestação elaborada pela União. E aí vem o advogado-geral da União, o ministro, que é a autoridade coatora, para quem fez isso, tá? Não. O ministro nem é parte desse processo. O ministro AGU, no caso, que é a pessoa, o cargo. Nós temos uma indicação para a autoridade coatora do presidente da República. Então, quem prestaria informações seria o presidente da República, se ele fosse intimado. E não o AGU, não o advogado da União. E a União contesta. Tranquilo? Captaram o primeiro ponto? Tudo com base na palavrinha lá de baixo. Ó, citação e elaborar a tese de defesa. Joinha? E aí vem a dica, tá? Em sendo uma tese de defesa, a tese de contestação ou a peça contestação, para vocês que vão fazer a prova do AB, vocês têm que ser
objetivos resumidos, ou vocês têm que botar todo tipo de casca de banana para o processo não andar? O que é que vocês vão fazer isso? Vocês vão para a guerra com uma pistolinha só? Ou vão com bazuca, metralhadora, tanque, avião? Joga tudo na frente aí para a parte não querer. Com base no princípio da eventualidade, você tem que colocar todo tipo de problema, de empecilho ao pleito. Oi, pessoal, desculpa. Vocês estão me ouvindo agora? Caiu aqui. Câmbio. Câmbio. Estão me ouvindo? Gabrielzinho? Voltou? Tinha caído aqui, viu? Desculpa, viu? Na escuta, na escuta. Então, vocês pegaram a parte da contestação, caiu nesse momento, foi? Pegamos a parte de alegar todos os elementos de defesa. Pronto, jóia. Então, vocês vão alegar todo tipo de argumento de defesa, que são as chamadas preliminares do processo. Antes de entrar no mérito propriamente dito. Nós temos aí um mérito propriamente dito, que é a tese da revisão geral anual, que, inclusive, até repercussão geral já assentaram sobre isso, para poder ter sido feito. Então, vocês que vão fazer a prova da OAB, atentem para isso, tá? Todo tipo de alegação vocês têm que fazer na peça. E a peça vai indicar para vocês o que é que ela está pedindo. Só nesse primeiro parágrafo aí, nós temos identificados algumas coisas. Quando o examinador coloca localidade, ele está querendo que você aborde o quê? Em TED de contestação, em sede de preliminar. Não existem na seara da competência, né? Isso. Não existem palavras inúteis na prova, tá? Se liguem nisso. O cara fala de Estância, fala de Itabaiana, fala de Aracaju. É competência qual, Sérgio? Competência territorial. Ele está abordando aí que tem alguma questão de competência territorial. Mas, além da competência territorial, nós temos também a questão de competência de foro, competência absoluta. Nós temos aí duas preliminares de competência. Quais são? Quem identificou? Muita gente acertou, tá? Qual é o foro adequado para ajuizamento de mandado de segurança contra o presidente da República? Onde é que tramita? O juizinho lá de Itabaiana, de Estância ou de Aracaju, pode desconstituir o ato do presidente da República, o Lula livre, ou do mito Bolsonaro, ou de o que seja depois? Competência constitucional, exatamente. Somente o STF que tem a competência absoluta para apreciar mandado de seguranças contra ato do presidente da República. Só o STF. Ato de ministro de Estado, de quem é a competência? Mandado de segurança contra ato de ministro de Estado. Qualquer juizinho? STF? Ih, travou de novo? Estão aí? Vamos revisar todo o contexto aí de competência, viu? É o STJ. Boa, Micaela, exatamente. Ato de ministro é no STJ. Demais autoridades é ato
da Justiça Comum. Na minha prova da OAB, eu lembro dela, que foi direito administrativo, tá? Mas caiu o mandado de segurança. E eu não gabaritei a peça, porque mandado de segurança era contrato de secretário de Estado. Eu lembro disso até hoje. E eu coloquei ao senhor juiz de direito da vara tal. A competência era do TJ. Entende? Então eu rodei, eu perdi, tirei 90 pontos na minha peça. 90%, não lembro se era de 0 a 10, agora estou na dúvida. Mas eu errei esse quesito aí logo na primeira linha, eu não atentei para isso. Então eu errei ser ansioso, né? Vai fazendo logo, excelentíssimo senhor para lá, e era competência do secretário de Estado do TJ, nos termos da Constituição, e por similaridade com o STJ no caso dos ministros de Estado. Entende? Então, isso foi um problema. Então, atente para isso. Nós temos aí na primeira linha, sabendo que não tem expressões à toa, algumas competências envolvidas. A competência territorial e a competência absoluta. A competência absoluta, você sabe, para ato do presidente da República, seria competência do Supremo, ou seja, a primeira linha lá é da incompetência absoluta desse juízo. TUF. A União fazendo a contestação. E aí vem a peça. Excelentíssimo senhor juiz federal. Qual é o juiz federal que nós temos? Onde é que o processo está tramitando? Qual é a primeira linha que vocês vão escrever na peça? Onde é que está tramitando o processo? Está aí de azulzinho. Itabaiana. Para quem não conhece, é a capital do maior... Itabaiana não, Itabaiana. Respeito o povo de Itabaiana, viu? Da Pedra Bonita, viu? E está na linguagem indígena pedra, tá? Itabaiana, lugar tem uma instância lá muito legal, muito bonita, sobre pássaros. Tem um urubu branco, tinha que foi assassinado. É a terra dos caminhoneiros. O maior número de caminhões cadastrados no Brasil é em Itabaiana. Meio perigoso lá, viu? Nada, Adriano. Vai lá em Itabaiana. Ou seja, o processo está tramitando em Itabaiana. Então, a primeira linha da peça de vocês, você já sabe que é a contestação, é excelentíssimo juiz federal de Itabaiana, da seção judiciária do Estado de Sergipe, Itabaiana. Fala aí. Pode falar aí. Tá escutando? Agora sim. Pode falar. Acho que eu perdi uma explicação de por que é contestação e não prestação de informação. Pronto. Quem elabora a contestação é a parte. A parte do processo é a União. Quem presta informações é a autoridade coatora. A autoridade coatora não é parte. Ele só presta informações e pronto. Então, quando aqui embaixo fala em citação por meio da PU e a tese de defesa do advogado da União, é a União apresentando contestação. Porque quem elabora informações é a autoridade coatora. Beleza? E aí não tem infungibilidade nisso não, né, professor? Não, é a União que elabora a contestação. Inclusive na lei nova, lei não tão nova no mandado de segurança, em sucessão à lei 1051, já deixar claro que a União pode contestar, apesar de estar meio perdido lá nos incisos lá da legislação. Então a tese de defesa é da União por meio da contestação. Não é a União que presta informações, é a autoridade coatora. A autoridade coatora pode dizer, uma linha, tudo que a parte falou é verdade. Todos os fatos narrados são verdade. Isso é informação. Tá, obrigada, professor. Eu acho que eu tinha perdido mesmo essa parte. Obrigada. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos a primeira linha de todas. Excelentíssimo juiz federal de Itabaiana, atenção com isso, tá? Se vocês peticionam para a instância Aracaju, sua petição vai ser recebida no processo? Sua petição vai ser inexistente, vai protocolar no lugar errado, galera. Entendem isso? Hoje em dia, com processo eletrônico, não tem esse problema, né? Que a gente abre no PJE e faz. Mas imagina na época que era tudo impresso. Você tinha que levar a peça, entregar para o motorista, para você entregar e protocolar no interior. Nesse caso específico, o motorista ia levar para a instância ou para Aracaju. O processo em Itabaiana não ia ter o protocolo da sua petição. Por isso é importante vocês atentarem qual é o juízo destinatário correto da petição. A primeira linha de todas, tá? O MS tramita Itabaiana. Aí você qualifica a União, apresenta a contestação, a União e não a autoridade coatora. Não é o presidente, não é a AGU, é a União, que é parte, não é a União Federal. Atenção com isso, tá? Lá no Código Civil, lá na Constituição, fala a União, Estados e Municípios. Essa história de União Federal é uma invenção do Poder Judiciário, porque tem Açúcar União, Viação União, União dos Catadores. Aí querem dizer que é a União Federal, mas tecnicamente não existe União Federal, é uma redundância, tá? Atenção para isso.
Então, preliminar de incompetência absoluta, primeira preliminar. Segunda preliminar qual é? Incompetência territorial. O juízo de Itabaiana tem competência territorial para apreciar essa matéria? Quem é o servidor público federal do caso? Zé da Silva. Ele é lotado em exercício na cidade de Estância, outra localidade em Sergipe, no sul de Sergipe, quase que divisa com o estado da Bahia, que também tem vara federal. O ajuizamento de ações federais contra a União tem a seguinte regra: 1, domicílio do autor, ou 2, o domicílio universal, que é o nosso, que é o de Brasília. Zé da Silva pode ajuizar em Itabaiana? Sim ou não? Estou sozinho? Caiu de novo? Não me deixe só não, viu? Repete, professor, o que o senhor falou antes, por O favor. Zé da Silva e a Maria podem ajuizar o processo em Itabaiana? Bruna já disse que não. Acho que não também. Oh, mas o processo não está tramitando em Itabaiana? Eles podem, né? Não, poder pode, isso, Mas não pode continuar, né? Pode seguir o processo. Por que não? Isso. Se a União não levantar a preliminar de incompetência territorial, o processo não continua em Itabaiana, não? Aí pode, porque não é competência relativa, né? Exatamente. Então, a União pode entender um juiz Itabaiana é bom para mim. Eu não vou suscitar com a preliminar de competência territorial. A preliminar de incompetência territorial é uma faculdade que o réu tem de querer mudar o foro ou não. Então, a União poderia olhar, não, eu quero fazer uma preliminar de competência territorial. Eu quero, como o Zé da Silva é lotado em exercício, em instância, eu vou pedir para o processo ir para lá, para atrasar as coisas, para demorar e juiz de instância melhor. Qual seria o argumento para isso? Para deslocar o feito de Itabaiana para a instância? O exercício do José da Silva, não? É o domicílio do servidor Domicílio, público. é do É o exercício. local de lotação e exercício, ou seja, o domicílio dele é a instância, porque ele é domiciliado em exercício na cidade de instância, servidor público. Esse litisconsórcio aí, dele com a sua esposa, é o litisconsórcio facultativo ou unitário? Estão lembrados disso? Fala, Joaquim. Professor, desculpe, eu não entendi. Se ele vai alegar incompetência absoluta, já não vai atrair lá para o STF? Sim, essa é uma preliminar. Isso é uma preliminar. Essa que eu não entendi. Se eu já aleguei a incompetência absoluta, o STF já vai atrair, já está sabendo que não pode correr lá. Beleza, mas você... Eu não entendi. Então, eu vou explicar, não tem pressa não. A incompetência absoluta é absoluta de todos. Todos os atos desse juiz são nulos. Beleza. Mas, além disso, se você... Poxa, esse juiz é tão mala que ele entende, por alguma forma, que a competência não seria do Supremo, que seria um ato derivado, inventasse uma maluquice lá, que o juiz gosta de inventar maluquice também. Tá gravado, mas eu posso falar isso, que eu já vi muita maluquice de juiz. O que é que vai acontecer? Você não caberia, com base no princípio da eventualidade, se o examinador assim o pedisse, tá? Uma preliminar de incompetência territorial, se fosse do interesse da União, caberia. Porque Zé da Silva é domiciliado em instância, e como o processo foi ajuizado em Itabaiana, se diz, olha, ainda que não observe competência absoluta, eu estou desde já dizendo que você também não tem competência territorial. Antes você invente maluquice por aí. Já deixa as duas coisas para o juiz responder. Como é que ele vai alterar isso? Entendeu, Joaquim? Isso é só para fins de exercício e debatermos sobre competência, domicílio de servidor público e que a competência territorial é relativa a uma faculdade do réu especificamente. Entendeu a proposta? Eu entendi. Agora eu entendi. Beleza. Então vamos lá. Entrando no litisconsórcio. O litisconsórcio aí entre Maria e Zé da Silva é um litisconsórcio facultativo. Não é unitário. A mesma decisão jurídica ou judicial não vai afetar os dois indistintamente. Cada um tem sua remuneração. E aí nós temos, nessa análise, uma outra preliminar. Além da questão da incompetência territorial, porque Maria da Silva é servidora pública de Aracaju, ou seja, poderia pedir deslocamento. Mas antes disso, Maria da Silva tem
legitimidade. Vamos chegar lá, viu, Adriano? Maria da Silva, servidora municipal, tem legitimidade para pedir revisão geral anual contra o presidente? Não, teria que ser contra o prefeito, né? Então, caberia uma preliminar de ilegitimidade aí, face a Maria da Silva? Sim. Eu coloquei, professor, Eu sei porque que ela você é regida colocou. por... ela é regida por outro regime, né? São regimes Isso. distintos. Entenderam? Ou seja, o que é que eu estou trabalhando com vocês aqui, para vocês que vão fazer prova da OAB e meus alunos que já estão preparando de já? A gente vai botar todo tipo de casca de banana, entendeu? Para a parte escorregar. Se ele coloca aí que Maria da Silva tem litisconsórcio, vamos dizer, não tem litisconsórcio não, ela é parte ilegítima para juizar outra União. Ela é servidora do município e não federal. O presidente não estabelece, ou o Congresso Nacional, aí é uma questão de mérito, não estabelece qualquer tipo de remuneração contra Maria da Silva. Nós temos uma preliminar de ilegitimidade ativa da Maria da Silva. Por outra banda, do outro lado da moeda, tá? Caberia também, se vocês quisessem, uma preliminar de legitimidade passiva. Em vez de dizer que Maria da Silva é parte legitimativa, a União poderia ser parte ilegítima face a Maria da Silva. É o mesmo argumento sobre outra ótica. Então, caberia as duas coisas, tá? Se vocês quisessem. Uma coisa implica na outra. Mas aí vocês quer colocar na prova. Preliminar de legitimidade ativa / passiva da Maria da Silva / ativa da União. E aí lembre uma dica que eu falo sempre para vocês. O examinador, e eu sou examinador de prova, tem 200 provas para corrigir, 300 provas para corrigir. Eu já peguei prova aqui de 450 de concurso, por exemplo. E com prazo curto, de 1, 2 dias. Como é que a gente corrige? Na nossa tela, metade superior da tela, a tela do computador é cortada no meio, fica um espelho de correção, com os tópicos que tem que ser pontuados. E aí tem 3 bolinhas, 3, 4 ou 5 bolinhas. Bem feito, falou isso, falou isso, falou aquilo, falou isso, falou isso, falou aquilo. Quando você estrutura a sua peça em tópicos, o examinador só vai marcando seguindo a lógica, entende? Então, ainda que você fez uma redação bem ruinzinha, você ter citado o tópico, identificado a resposta da questão, já faz você ter o ponto mínimo necessário em cada questão. Então, é importante vocês tentarem estruturar a sua peça em tópicos preliminares, parará, 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 1, 2, 3, 4, 5, mérito, parará, 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 e vocês vão seguindo. Então, nós temos aí, preliminares, deixei até a estruturazinha aqui que eu recebo da correção, tá? Ó como fica. É desse jeito aqui. Incompetência absoluta, incompetência territorial e legitimidade ativa / passiva. É uma preliminar que vocês vão poder fazer. Pergunta, ainda na preliminar de legitimidade. A autarquia federal, FUNASA, se confunde com a União, pessoa jurídica de direito público interno, administração direta? São pessoas jurídicas diferentes? Pessoas jurídicas diferentes. Exatamente. Então, quem representa judicialmente a FUNASA é a Procuradoria Federal. É a FUNASA e a juíza. Não é a AGU. Não é a AGU, não é a União. Só que, nesse caso, especificamente, temos 2 particularidades. Primeiro, não sei se vocês estão atualizados com isso, mas é um caso interessante. A FUNASA foi extinta por medida provisória. Hoje ela está extinta, tá? Eu não sabia, não. Foi extinta. No primeiro dia de governo. Só que a MP não vai ser aprovada. Então, a FUNASA vai ressuscitar. É um caso interessante sobre caducar a medida provisória. O Lira e o Pacheco estão batendo cabeça lá com a medida provisória e não aprovaram a medida provisória. Então, a FUNASA deve ressurgir e essa sua sucessão, que é uma sucessão pela União, não vai acontecer. Mas, nos casos do mandado de segurança, como a autoridade coatora é o presidente da República, que é representado pela AGU, a União / AGU consegue entrar em juízo como parte. Por quê? Se eventualmente esse mandado de segurança for julgado procedente ou a concedida a segurança, o termo técnico, quem vai pagar a conta vai ser quem? A FUNASA ou a União? Entenderam? A União que vai pagar a conta. Então, a União tem legitimidade para contestar. Mas, se fosse um ato do diretor da FUNASA,
que não concedeu férias, aí a União vai dizer, eu sou parte legítima. Deixa a Procuradoria Federal da FUNASA ou a própria FUNASA contestar e responder em juízo. A gente ia fazer só a preliminar de legitimidade para esse ponto, não cabendo as outras preliminares de competência absoluta. Tá pesado para vocês? Tá rápido? Tá tranquilo? Isso tudo o primeiro parágrafo, viu? Tá ótimo. Tranquilo? Então vamos lá. Temos então as preliminares de incompetência territorial, preliminar de incompetência absoluta. Aqui. Acho que o Adriano já falou aí. Qual é a outra preliminar que nós podemos fazer? Cabe mandado de segurança nesse caso? Nós temos algum ato do presidente da República ilegal e arbitrário? Qual é o ato ilegal e arbitrário que tem que ser devidamente apontado? Não tem. É, A regulamentação, né, da lei de reajuste. A omissão se equivale a um ato? não é um ato legal, é uma mora, né? Tipo assim, né? Deveria fazer, mas não fez. Então, a omissão é ato? Não, eu acho que A não, gente não- veja que vocês vão ser advogados. Se você tem, Bárbara, você tem direito a receber uma verba que está toda reconhecida. O Sérgio já cravou aí. Aí vem a autoridade pública e segura seu processo por 3 anos. Isso não é ilegalidade e arbitrariedade, não? Isso é. O Mas acho que em escolher relação. não deferir um pedido é uma possibilidade, se configura como um possível ato de mandado de segurança. Vocês vão trabalhar com isso na vida real, viu? Vão ter situações que, poxa, o cara não me nomeia para o cargo, o cara não paga o que eu tenho que dever. Isso é uma ilegalidade, arbitrariedade, excesso de prazo. Porque às vezes o escolher se omitir é um ato de escolha, se omitir. Sim, mas nesse caso de aumento dos servidores, você tem que pesar o orçamento público, bem comum, tudo isso, né? Isso é Senão, mérito. senão ia ter chuva de IMS aí da gente querendo aumento. Isso. A Bruna falou também, o Adriano também. A inadequação da via eleita está aí, mas por qual é a inadequação da via eleita? Mandado de segurança pode implicar em pagamento de verbas? Pode significar ação de cobrança? O que é que a parte está pedindo aqui? Pararam nisso? Ó. Por mandado de segurança, a gente vai afastar o parágrafo 100 da Constituição, que trata do regime de precatórios. Entenderam o ponto agora? Tem súmula, exatamente. Então, a preliminar de inadequação da via eleita tem a ver com isso aí. O pagamento retroativo dos exercícios anteriores. Mandado de segurança não se confunde com ação de cobrança. A ação de cobrança vai tramitar normalmente. Por quê? No mandado de segurança, em regra, e aí tem as particularidades que eu vou explicar agora, não implica em expedição de precatório. O mandado de segurança diz, olha, esse ato ilegal arbitrário, corrija. Pergunta. E aí vamos... Prova à parte, tá? Apertem o filtro aqui que eu vou entrar no nível vida real, processo civil na veia e advogados privados, viu, doutor Edson, que gosta muito disso. Imaginem vocês, como seja no meu caso, sou servidor federal. E meu chefe, o advogado-geral, diz, olha, eu não gosto de Zé Ricardo, ele é torcedor do Bahia. Que vai ganhar do Vasco aí. Eu vou deixar de pagar o salário dele. O ato do advogado-geral, já respondo, viu, Adriano? O advogado-geral que deixou de pagar o meu salário arbitrariamente e ilegalmente é um ato ilegal arbitrário que pode ser corrigido por mandado de segurança? Essa perseguição? Total, abuso de autoridade. Mas Isso cabe aí mandado. Cabe ou não cabe? Qual é a consequência prática do mandado de segurança? O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o quê? Expedir um precatório que eu não sei quando eu vou receber para o meu salário, que é verba alimentar, ou eu vou dizer, pague o meu salário. Entendeu a nuance do... para pagar o seu salário, né? Porque precatório vai demorar mais ainda. Tudo isso. Entendeu? Na hora. Então, cuidado com a tese que é jogada, assim, todo processo de mandado de segurança não pode implicar em pagamento. Não é verdade. Acabei de dar um exemplo prático, e se alguém for perseguido, tiver seu salário retido injustamente, o mandado de segurança vai ter como consequência prática o pagamento do salário, sem se confundir com a ação de cobrança. Entende?
Agora, se uma pessoa juíza um mandado de segurança, eu quero o reconhecimento daquele débito que tramitou não sei aonde. Aí não cabe. Aí o Sérgio já cravou. Qual é a inadequação da via eleita? É o pagamento retroativo. Mas por que não cabe pagamento retroativo? E aqui está no caput, aqui do artigo 37, ó. A gente coloca, ó. Somente podem ser fixados ou alterados por lei, observada a iniciativa privativa. Se não teve lei, não teve manifestação do Congresso, é um reconhecimento de omissão, é um ADI por omissão. E tramitando no juiz errado, em primeira instância, que vai implicar num pagamento. E, por sinal, por coincidência, deu certo isso, tá? Ontem, o Lula livre, ó, Lula molusco, sancionou a medida provisória concedendo a revisão geral anual. Não sei se meus colegas servidores federais viram isso, tá? E aí, ele estabeleceu 9%. 9%. Para todos. Foi exatamente a aplicação do artigo 37 aí. Deu certinho aí o caso. Mas a pergunta é: 9% paga a inflação do período? O período não, de 5 anos, professor, 6 anos, 7 anos. Que seja. O que é que eu estou trazendo para o jurídico, tá? Nesse ponto, a gente tem direito líquido e certo dizer para o juiz, dizer o índice inflacionário para repor? Ou é o Congresso Nacional que arbitra isso? Nosso ordenamento jurídico remete essa discussão para fixação por lei. Está claro expresso aí. Então, não cabe a um juiz de primeira instância, ofendendo a um princípio da legalidade, dizer que a iniciativa privativa do presidente é privativa, tá? Se é privativa, não pode ser transposta a outro órgão do Poder Judiciário, não o Supremo, suplantada ou substituída para o juiz de primeira instância dizer qual índice que tem que ser concedido a uma pessoa só. Imagina, ainda ofende outra parte. Porque se ele concede um reajuste anual para uma parte, não tem distinção, vai haver a distinção de índice perante todos os outros. Então, tem outra ilegalidade envolvida nisso, além da questão da reserva do possível, que a gente fala lá em cima. Ou seja, ainda em preliminar, e a gente já está abordando o mérito aqui, nós temos uma inadequação da via eleita. E aí usa o argumento de INSS não pode ser usado como ação de cobrança. Captaram? Sim. Vamos seguir? Aí vamos lá. O que é que a gente vê aqui? Então, preliminares, inadequação da via eleita, a impossibilidade jurídica do pedido também cai. Poxa, quer dizer que o juiz vai ofender a separação de poderes nesse ponto? E aí atente a outra coisa, tá? Que eu falo toda vez. Toda vez que tiver data, vai ter algum tipo de preliminar sobre decadência ou prescrição. O que é que ele está pedindo aí em 93? Pagamento retroativo a 1998, ou seja, 15 anos para trás. É possível isso? 15 não, 25, né? Então, ruim de matemática, é 25 anos para trás. É possível isso? Poucas pessoas colocaram isso aí, viu? Prescreveu já. Prescreveu tudo? Ele pode cobrar os últimos 5? Boa pergunta, que não é CLT, né? Mas aí não é CLT. Ele pode sim cobrar os últimos 5, a tese, porque são prestações de trato sucessivo. Então, nós temos que colocar uma preliminar de prescrição quinquenal, lei 10, alguma coisa específica para a União, dizendo que as parcelas anteriores aos 5 anos ao ajuizamento da ação estão prescritas. Mas é um tópico importante. Atentem na prova do OAB. Toda vez que tiver data, tem que caber uma preliminar de decadência ou prescrição. Nesse caso aí, ainda sobre data, o mandado de segurança tem um prazo chamado decadencial, verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. 120 dias. 120 dias do quê? Do ato ilegal. E a partir de quanto se conta esse suposto ato ilegal aí? Essa omissão. De quando deveria fazer e não fez. E quando seria isso? Tem esse marco para a gente alegar? Só se for anual, né? De repente, mas não tem esse marco certinho, né? Se a gente construi. Esse caso era comum, tá? Em cerca de 2005, 2006, chovia processo desse, tá? Tanto que chegou lá no Supremo em repercussão geral. Mas a gente entende que o envio disso é da lei orçamentária, que é o ato do presidente. Ou seja, então a gente aplicava que o prazo decadencial
para ajuizamento era dos 120 dias posteriores ao envio da LDO. Aí, meu amigo Sérgio, que sabe bem disso aí. Da lei orçamentária anual. Da lei diretriz, na verdade. A LDO, especificamente, que precede o orçamento. Na LDO diz, vai ter orçamento para servidores públicos. Então, se 120 dias isso aí, se você quisesse construir essa tese, o prazo decadencial estaria operado, para quem quisesse fazer isso. Se você quisesse fazer isso. Do conhecimento do ato, Joaquim, é verdade. Se não tem conhecimento, é isso. Mas se você, trazendo um pouquinho para o caso do exemplo que eu dei da retenção de salário. Se meu salário cai todo dia 2, todo dia 1º do mês, a partir do dia 1º do mês eu teria 120 dias para o ajuizamento, que é quando eu deixei de receber a minha verba. Entendeu? Daria para argumentar nisso. Estão vendo? Outra preliminar? Quantas preliminares nós tivemos aqui só nesse primeiro parágrafo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preliminares para vocês abordarem. Na minha prova da AGU, lembrando que isso aqui é uma prova de seleção de estagiários, meus estagiários passaram isso aqui, só 3 pessoas de 350 que fizeram a prova gabaritaram essas preliminares. São excelentes estagiários. Um é procurador da República, outro é meu colega advogado da União e outro é juiz federal. Você vê que desde a faculdade, e na época eram 4º, 5º e 3º semestre, os caras eram cabeção, viu? Então, viram tudo isso aqui no 4º, 5º e 6º semestre. Então, barato. Então, se liguem nisso para ver fazer o AB. Na prova do AB vai ser mais direcionada, vai ficar bem claro o que é que precisa, tá? Não tão emaranhado como eu deixei. Alguém está mandando mensagem. Vou tirar meu celular daqui. Não tão emaranhado como estava aqui, mas vocês vão conseguir entender como é que funciona esse tipo de discussão. Viram alguma outra preliminar? Você deixa de pontuar, viu, Ive? Deixa de pontuar. Deixa de pontuar e tem um espelho de correção. E aí você vai vendo o que é que vai acontecendo e sua nota vai reduzindo. Então, vocês devem ter visto já nos espelhos de correção, que assim, se toda preliminar tanto, meio ponto, vai muito do critério de cada espelho de correção, mas tem que colocar tudo. Professor, eu coloquei a mais, é ruim? Não. Coloquei uma preliminar que eu vislumbrei e não vai pontuar, salvo se for uma casca de banana. Tem questão que você coloca um critério de redutor. Você deixa na dúvida 2 alternativas, a pessoa falou disso, não está atualizada com a jurisprudência nova. Aí perde meio ponto. Mas não chega a ser um ponto especificamente. Mas tem um critério específico para isso, tá? Na OAB tem que citar os preliminares, sim. Não pequem por omissão, pequem por excesso. Essa é a dica que eu vou fazer para vocês, beleza? O que mais? Alguma dúvida quanto às preliminares? Viram alguma outra coisa? Espera que o Adriano tinha perguntado alguma outra coisa aqui que eu passei. Deixa eu ver aqui. O caráter residual do MS se aplica quando houver opção de manutenção? Boa pergunta, Adriano. Excelente pergunta, meu constitucionalista. Nesse caso específico aí, nós podemos fazer um debate sobre uma ADI por omissão e mandado de junção. O que é ADI por omissão? Quem é que foi o professor de constitucional de vocês, ou de processo civil 6? Suzana. Suzana, não chores por mim. Já abordou com ela isso aí? Ela explicou? Sim, explicou. ADI ela explicou, se a gente lembra ou não, mas... Na ADI por omissão, nós temos tipo um certificado de atraso, né? Então, olha, o governo, o Congresso está atrasado em regulamentar isso aí. E aí se debateu, inclusive nesse caso específico, tem ADIs por omissão, julgadas procedentes, dizendo, olha, o governo, o presidente, a União está em atraso na revisão geral anual. A Constituição diz que tem que ser revisionada anualmente. E com base nesse atraso, entrou-se com ação de indenização. A ADI por omissão, a decisão da ADI por omissão, não implica em pagamentos retroativos ou em verbas indenizatórias. É o caso desse 37 que foi aplicado, tá? Mas, ainda na linha omissiva, se as partes têm um direito constitucional ou um direito fundamental assegurado que não está sendo regulamentado, a Constituição nos reserva a possibilidade de ajuizar um mandado de junção para o Supremo dizer, olha, o Congresso está em atraso na regulamentação desse tema,
e é um direito fundamental constitucional que não está sendo possibilidade de exercício. Na ausência de regulamentação, eu vou deixar a pessoa exercer esse direito dessa forma. Qual é o exemplo que nós temos de mandado de junção que está em prática hoje? Alguém sabe? Direito de greve dos funcionalistas Greve públicos servidor. federal. Isso. Então, o Supremo disse, olha, é um direito constitucional, direito fundamental de segunda dimensão, na ausência de regulamentação, se aplica a legislação privada. Então, é um exemplo clássico da de junção, viu, Adriano? Então, o mandado de segurança se aplica quando houver possibilidade de mandado de junção, está no meio do caminho, tá? Você poderia ajuizar um mandado de segurança, nesse caso, contra o chefe imediato para exercer seu direito de greve no teu ponto de contato, caberia sim. Caberia uma ação ordinária perante a Justiça Federal com o nome do sindicato, caberia sim. São institutos diferentes, mas têm o mesmo arcabouço de fundamentação. Entendeu meu ponto? Respondendo a sua pergunta. Tá aí daí, Adriano? Beleza. Então vamos lá. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vamos para o mérito? No mérito, a maioria acertou, a maioria pesquisou, isso dos meus alunos, tá? Qual vai ser a tese de mérito aqui? Vejam, lembram da questão do tópico? Olha, aqui ele colocou 5 tópicos. O que é que você vai ter que fazer? No mínimo 5 tópicos para isso. A primeira, juiz de federal de Itabaiana. Qual é o tópico que ele está falando aqui no ponto 1? Preliminar de incompetência absoluta ou territorial e de inadequação da via eleita. 1 e 2. Estão vendo? Ele vai deixar a dica na prova da B da estrutura da peça da correção, entendeu? Vejam isso. Pagamento retroativo, prescrição. Cabe honorários em mandado de segurança? Não cabe, está simulado. Não. Então, vocês têm que escrever isso, contestar isso. Não cabe no horário de segurança. Cabe reembolso de custo? Cabe. Reembolso de custo da casa. Isso aqui é o tipo de pegadinha que decresce a nota. Tá? E no mérito, qual é? Como é que a gente vai abordar o mérito disso aqui, que está no inciso 2? Quais são os tópicos meritórios de todo tipo de argumentação? Primeiro, a ausência de lei ou o não exercício de uma competência privativa não transforma o ato em ilegal ou arbitrário. Se é competência privativa e o presidente que gere a administração pública, ele tem a prerrogativa de mandar ou não a atividade. Então, não tem ato ilegal ou arbitrário apontado para implicar mandado de segurança. Você poderia argumentar que o artigo 37 é uma norma programática e não tem efeitos vinculantes, é outra. E aí, para quem pesquisou, e muitos vincularam, tem uma repercussão geral no Supremo, ou seja, com efeitos vinculantes, que o papel do judiciário é a concretização do direito à revisão geral do anual diante do reconhecimento da moda do Poder Executivo, que não cabe ao judiciário substituir o Executivo ou o Legislativo, os outros 2 poderes, para determinar isso. E aí você aplica o princípio da legalidade, quando o 37 fala em lei expressa para fixação do tema, quebra da separação dos poderes, a reserva do possível e a ausência de honorários INS. Ou seja, nós temos aí várias teses de construção para a aplicação desse tipo de defesa da União, aqui aplicada somente da leitura do artigo 37 da Constituição. Somente poderão ser tratados específica, iniciativa privativa, ausência de isonomia ou prescrição. E aí a aplicação do princípio da legalidade não cabe ao judiciário fazer a definição ou conceder a reajuste. Também tem súmula do STJ sobre isso. Era isso. O que mais que vocês estão vendo aí, meus alunos? E a turma que está aqui fazendo a OAB. Para a OAB, o que é que eu digo? Pensem numa estrutura da peça, pensem na separação por tópicos e tentem esgotar o máximo possível as pegadinhas. Atentem com as expressões para identificar a peça, se é citação, se é intimação. A primeira linha, onde é o juízo indicado. O que mais? Como é que vocês vão pecar por excesso? Atentem ao linguajar. Façam uma estrutura bonitinha que vai dar tudo certo. Para quem está hoje na segunda fase, com certeza já está bem avançado em relação aos pontos. Perguntas?
Pode falar. Não estou vendo agora, não, mas eu estou ouvindo. Sou eu, professor Ricardo Edson. Fala, Edson, agora estou vendo. É uma besteirinha que eu vou te perguntar, mas é porque é muita informação e às vezes o HD dá pau, né? Então, dá um branco assim, um lapso temporal, mas beleza. É porque é o seguinte, eu só tenho 150 linhas para fazer a minha peça. Uhum. Beleza. Às vezes a gente quer se empolgar, o senhor sabe que eu me empolgo, eu fico procurando tese e fico fuçando até umas horas. Nesse caso aí, eu sei, depois da linha do endereçamento, eu tenho que deixar no mínimo ali 5 linhas, bonitinho e tal. Aí vem as qualificações. Quando eu entrar na parte dos fatos, do mérito, do direito e tal, essa questão de espaçamento de parágrafos, eu tenho que pular uma linha, deixar realmente o espaço para identificar que é um parágrafo ali, ou eu posso, por uma questão de economia de linhas, esquecer, pular esse negócio? Tá, vamos lá para a origem do pulo de linha. Você sabe a origem disso, desse espaçamento grande da petição inicial? Não, eu lembro disso aí, principalmente na principal, depois do endereçamento, que antigamente teria que colocar o número do processo, carimbo, aquela coisa toda. Positivo? Isso, a origem é essa. Te dava um espaço de uma etiqueta processual. Isso, eu me entregando como velho, né? Imprimia, cadastrava, jogava a etiqueta que tinha a data e a hora do carimbo e o número do ajuizamento e a data do processo. Logicamente que o senhor não é dessa época, o senhor já está se remetendo à história do passado, você é mais novo, para não entregar a idade. Foi. E além disso, tá? Para quem é mais antigo ou não tão novo, os juízes tinham a mania de despachar de caneta nesse primeiro espaço da primeira página. Ele lia a petição, pegava no processo e despachava ali caneta. Defira, liminar, parará, parará. Era na pena mesmo. Era assim que fazia. Por isso que tem essa tradição, e é uma tradição, não está normatizado isso em lugar nenhum, tá? De ter esse espaço da primeira linha. Seja para o carimbo, seja para o despacho do juiz. Resposta para você agora, enquanto examinador de concurso do SEBRASP e do FCC, etc. Não tem essa orientação de diminuir pontos se você não der os 5 passos, as 5 linhas. Visualmente fica agradável, porque é o padrão do advogado. Agora, não existe a penalização. Por que eu estou dizendo isso? Se a sua caligrafia, a sua escrita é não objetiva, e se a prova é muito extensa, se eu tiver que escolher entre dar os 5 linhas ou escrever conteúdo, eu digo escreva conteúdo. Se a sua pergunta é essa. Entende? Eu tô até pensando em deixar esse espaçamento aí de 5 linhas no início, só para dizer assim, o cara começou bem. Mas, assim, no restante, eu quero economizar linha, porque eu não sei o que está vindo de lá para cá, se eu vou ter que colocar... não tem outra, eu também não tenho esse informativo de fazer a transcrição da lei. Não existe isso. Ele fala que meramente a citação não terá validade se não houver uma fundamentação lógica. Sim. Mas aí tem a pessoa, que Joãozinho quer fazer a transcrição X artigo lá, sei lá, do X artigo, de acordo como norteado no artigo tal do CPC, como segue. Aí o cara transcreve o artigo. Então, estou falando, esses espaçamentos terminam, se o cara não se ficar atento, ele perde linhas com isso. E lá no final vai ficar apertado para ele fazer o fechamento da peça. E eu não achei nada disso no edital. Então, se eu, no caso do Edson agora, vou dar o espaçamento de 5 linhas e no restante eu quero quero aproveitar o máximo possível das minhas linhas, se eu não deixar os espaçamentos de parágrafos, de títulos, essas coisas, tudo bem, visualmente vai ficar uma cagada. Mas eu posso, porque não tem nenhuma previsão no edital de penalidade, correto? Correto, isso aí. Além disso, tá, Edson? Como é que eu faria esse plano de ação para você e para os demais? Eu identificaria, antes de fazer a prova, os tópicos que eu tenho que abordar. Olha, fazer meu plano de ação, não plano de redação. Tenho que falar dessas preliminares, desse mérito, e aí você faz a raiz, né? O mérito vai ter esse e esse ponto, como vocês estão vendo aí na tela. Tem que abordar esse tipo de questão. Porque quando você for discorrendo, você vai calibrando a sua extensão para você não escrever demais na preliminar e ficar sem espaço no mérito, já que você tem um número limitado de linhas.
faz o planejamento, como está aqui nessa tela, por isso que eu estou aqui para vocês, antes de fazer a prova, de como vocês têm que fazer. Eu não recomendo, para quem gosta, fazer rascunho. Sempre me dava angústia. Eu até já fiz algumas vezes, mas eu perdia tempo para transcrever depois. Minha letra é horrível, para quem não sabe, né? É uns garranchos bonitos, tanto que eu escrevo em letra bastão, letra de forma, nas provas. Mas eu preferia fazer direto, senão perdia tempo na discussão. E o que é que eu, como examinador, aconselho vocês para fins de visual? Cuidado com as margens e o recuo do primeiro parágrafo. Isso que é que perde ponto. Se você coloca um texto todo tortinho, sem aproveitar até a margem, isso sim diminui um pouco o aspecto visual, que é um dos quesitos. Por isso que meus alunos, eu pontuo toda vez aqui na avaliação da prova, atenção à formatação. Que mandam para mim um texto em Word não formatado, não justificado e todo cagado. Ou seja, quando chega na hora da prova, você não sabe onde começa o ponto parágrafo, o ponto de continuação, onde é que está a discussão, se comeu letra, se não comeu. Isso é ruim para quem está corrigindo. Então, isso é um aspecto visual importante. Mas de resto... Em questão a isso, em questão de espaçamento, colocação do parágrafo, é tranquilo. Eu estou querendo fazer o seguinte, por exemplo, terminei ali a qualificação. Aí vou dar, sei lá, pulo 2 linhas. Aí coloco lá, 2 fatos. Aí pulo mais uma linha. Não faz isso não. Aí eu vou lá, coloco o parágrafo. Eita, terminei um parágrafo. Pulo uma linha. Começa o segundo parágrafo. Entende? É isso que eu estou te falando. Não pule linha. Eu posso seguir, porque 150 linhas não é lá tanta coisa. Não, se eu ficar dando esses espaçamentos, eu vou para a roça. Não faz isso não. Não pula não. Tá certíssimo. E outra coisa, o senhor recomenda, se for, sei lá, fazer a transcrição de artigo, alguma coisa, porque eu estou usando a técnica o seguinte, eu cito a fundamentação e logo em seguida eu vou discorrendo o raciocínio lógico do negócio. Exatamente. Porque também, se for ficar copiando, porque não é todo artigo que tem uma linha ou duas, eu vou perder espaço também. Procede? Procede, exatamente. O que é que eu, examinador, vejo? Olha, no espelho de correção vai dizer, justificou a aplicação da inadequação da via eleita com base na lei tal, artigo tal da lei. Ou argumentou a ilegitimidade com base no artigo tal do CPC. Nada, aqui está resenhando. O Edson é da roça também. Não leve na resenha, não. É a resenha do Edson, viu? Mas, respondendo, viu, Edson? É isso mesmo, tá? Faz a referência à lei, porque eu, como examinador, diz: olha, o cara justificou aqui, está na lei. Porque vai ter no meu espelho de correção a referência ao argumento que está na lei tal. E aí você faz a redação remetendo ao texto da lei. Tá certíssimo. Aí não tem como fugir do gabarito, não. E se o examinador eventualmente se passar, a gente tem um recurso bem tranquilo para poder remeter. Tá aqui, eu citei a lei tal, para ficar mais fácil. Beleza? Tranquilo. Muito obrigado, Joaquim. Literalmente, desculpa aí o uso da roça, mas literalmente eu sou da roça mesmo, viu? Perdoe aí o Joaquim. Não, tá desculpado, mas é porque eu fiz uma aposta comigo que nunca mais eu vou deixar isso passar. Não, eu fui comprar um carro uma vez, aí cheguei lá, o vendedor falou, olha, se eu desse desconto, eu vou para a roça. Eu falei, olha, eu não vou mais comprar o carro. Ah, por quê? Eu falei, não vou comprar mais, eu vou comprar outro. Porque o dinheiro que vai te pagar vem da roça. Entendeu? Aí eu não deixo passar mesmo, desculpa, mas eu não deixo. Não, mas nesse caso aí eu entendi. É uma discriminação. Não, mas nesse caso aí do Edson não foi não, Joaquim. Aí eu já conheço aí de outros carnavais. Fique bem tranquilo. Eu entendi seu ponto. Mas é tipo assim... Não, é engraçado que não é, mas se falar do preto é discriminação, se falar da mulher é discriminação, se falar disso e daquilo é discriminação. Enquanto o roceiro não é, contra mim não é, por que não? Só o fato de dizer que não é discriminação já é discriminação. Eu entendo como discriminação. E eu posso falar porque eu estou dentro de um ambiente acadêmico. E quantos outros roceiros, meus amigos, que não podem falar? São obrigados, mas eu posso, e por isso eu falo. Falo em meu nome, falo em nome de todos os meus amigos roceiros. Eu não aceito mesmo. É uma discriminação. E o fato de dizer que não é discriminação é mais uma discriminação. Entendi. Mas também não estou dizendo que não é discriminação, não, entendeu? Estou dizendo que não foi a intenção do Edson, eu falei discurso de discriminação. Isso é para esclarecer minha fala. Beleza? Mas vamos lá. O que mais?
que é que vocês têm aí na dúvida em relação a isso? O caso foi produtivo para vocês? Sim, foi ótimo, professor. Fiz uma lambança, mas foi ótimo. Um monte de preliminar envolvida, um monte de mérito envolvido, se colocaram aí no papel do advogado da União, conseguiram ter a outra visão de contestação, de colocar aqui as cascas de banana para frente, vai ficar na frente. Foi complexo, assim, a ideia era essa, viu, Ive? Mas eu consegui ver atenção com as expressões, tá? Citação, intimação, data, localidade, tudo isso remete a alguma coisa. Não existem palavras não escritas para quem for fazer o AB. Fala, Bárbara. Professor, só uma dúvida. Se for informações em mandado de segurança, caso que não era peça, mas se fosse, cabe 2 pedidos em uma informação? Não, né? Não, informação você diz, ó, essa é Só uma isso, informação, tá bom. ponto. Não, Pode fiz ser uma uma linha. lambança. Tá bom. Você não é parte não, como autoridade coatora. Entenderam o Verdade, papel? tá bom. Um dos exercícios era esse. Vocês vão trabalhar muito com mandado de segurança para vocês não entenderem direitinho o que é o papel de cada um, para ficar mais fácil. Correto, muito bom. O que mais, queridos? O pessoal que estava aqui acompanhando pelo OAB, o que é que vocês precisam de mim mais? Meus alunos aí já Alguém sabem. gabaritou essa peça, professor? Na turma aqui? Não. É? Adriana. No gabarito faltou coisa, não foi, Adriano? Eu ainda falei assim para ele. Faltou coisinha. Mas Adriano, na verdade, acho que fez substituiu como Joaquim pela petição de treino da OAB. Mas Adriano já fez 12 atividades, já está lá na frente. Já passou, já. Não, ainda tem as outras, né? Ainda tem a atividade real, tem tudo, tem as audiências aí, uma coisa de cada vez. Pessoal que está aí de convidado, deixa eu ver quem, além do Edson, está aqui. O que é que vocês precisam de mim mais, querido? Ah, esqueci de mostrar, vou mostrar aqui uma estrutura de peça, tá? Não sei se está com o nome aqui, tinha separado isso aqui para render. Estava bem um exemplo de peça bem elaborada. Carregou, não? Não, peraí. Paraná. Agora acho que vai. Tá vendo? Ó? Colocaram aqui informações e colocaram união. União não presta informações, tá? Colocou da sexta vara, show de bola, colocou o espacinho, colocou o número do processo. Não existe união federal, viu? Eu canso de falar isso para vocês, tá? É só união, não existe união federal. Mandado de segurança, tal. Preliminar de competência, falou aqui da competência aqui do Supremo, show de bola. Competência absoluta ou relativa, inadequação da via eleita, falou do mérito, falou numeradinho, 37. Olha como visualmente é agradável a quem elaborou essa discussão. Fez a conclusão. Tem muita coisinha que está faltando, mas para quem está visualizando, que fosse saber uma nota, dessa aqui especificamente seria nota 8, 8,5, se eu fosse o examinador para a prova do OAB especificamente quanto a isso. Entende? Mas não está aquela coisa de recompulado, recupo outro, festa da direita e por aí vai. Vai ficar mais fácil. O que mais? Diógenes está por aí, que eu não conheço, ou não me lembro. Fran, já de outro carnaval também. Tudo bem, Fran? Por aqui, professor. Bom dia. Juliana, Kelvin, eu sou da turma de cá, o Eliezer. O que é que vocês precisam, meu amigo? Estão tranquilos? Pegando a prova, analisem, tá? Como é que vocês vão fazer? Eu acho que nessa altura do carnaval eu já não sei como é que faz. Fala, Joaquim. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a essa peça, é em relação à apelação. Uhum. É quando é em relação ao erro em procedendo e um erro em judicando. Por exemplo, eu fiz uma peça que ele não considerou a lei. Ele indeferiu lá porque não considerava a pessoa como consumidor. Não considerou o artigo 17 do CDC. Ok. Aí, no caso, não é erro em procedendo, não é erro de procedimento, é erro material mesmo. Isso. Aí eu tenho muita dúvida quando é que eu peço a reforma da sentença e quando eu peço a anulação. Vamos lá. Imagina o seguinte, sempre enquanto advogado e a prova do OAB para advogado.
O que é que a gente vai buscar de melhor interesse para o nosso cliente? A gente quer que o processo volte ou que o processo seja resolvido já em segunda instância? É essa a cabeça que vocês têm que ter para a prova da OAB, entendeu? Será que o caso está maduro para o tribunal já julgar de primeiro? Isso aí, enquanto advogado, que você está prestando um concurso, não deixa de ser um concurso, para ser advogado, o que é que vai ser de interesse do nosso cliente? Porque quem faz a prova da OAB é um advogado que quer que você saiba atender o interesse do seu cliente. Então, eu não consigo, sem ver uma questão, dar essa resposta. Mas se for um erro que da atuação em primeiro grau, a não produção de prova, por exemplo, vá prejudicar a defesa de seu cliente, aí a gente vai pedir anulação da sentença para remeter os autos de volta à primeira instância. Se for um processo que esteja maduro e ainda a aplicação de um dispositivo de lei não demande contexto probatório que está fácil para a gente, fácil entre aspas, está na tese, para a gente pedir aplicação pelo tribunal, a gente já consegue fazer isso. Porque, veja, até indeferimento de petição inicial, eventualmente já pode ser apreciado pela segunda instância, se isso estiver bem maduro, a depender da situação, entende? Tenha sempre a cabeça de advogado para a prova da OAB, essa é a dica para vocês. Vocês estão querendo ser advogados. O que é que vocês, como advogados, vão fazer? É essa cabeça que vocês têm que ter. Não sei se eu não respondi a sua pergunta, acho que eu não, Joaquim, sem ver o caso concreto, mas é essa visão que eu gostaria que você tivesse na prova. Para o meu cliente é melhor o quê? O que é que eu quero que o meu cliente receba? O processo volte ou que o processo siga? É isso que vocês têm que pensar, entendeu? Então, toda vez que eu pedir para reformar, eu já peço para o tribunal julgar. Depende. Se você mais ou precisar menos de uma por aí, prova, se você precisar de uma prova que o juiz indeferiu, e você, como é que ela vai julgar se você tem a prova para se defender? Então não é sempre. Entendeu meu ponto? Tá, entendi. Agora eu entendi claramente. Com esse exemplo, agora ficou claro. Obrigado. Entendeu? Que bom. Fala, Micaela. Micaela tá de mãozinha. Tá sem microfone mudo, mas eu não tô lhe ouvindo, viu, Micaela? Oi, consegue me ouvir agora? Agora sim, agora sim. A minha dúvida é em relação à peça, em relação ao endereçamento. Eu coloco vara federal ou subseção judiciária de Itabaiana? Pronto, excelente pergunta, tá? Como é que se faz no TJ? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil, federal, criminal, da fazenda pública, da comarca tal. É assim que vocês fazem no TJ. É assim que vai ser para a prova do OAB. Na Justiça Federal é diferente, tá? Na Justiça Federal não tem comarca, sabiam disso? Não existe comarca federal. Existe a seção judiciária. E aí nós temos uma numeração por estado, em ordem crescente por antiguidade, ou seja, a vara mais antiga de Sergipe, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Depois veio a quinta, todas em Aracaju. Depois, falando de Sergipe, que é pequeno, né? Depois veio a sexta vara federal, que é em Itabaiana, ou seja, é outra cidade com competência territorial diferente de Aracaju, mas é a sexta vara da seção judiciária do estado de Sergipe. A vara de Estância é a sétima vara da seção judiciária do estado de Sergipe. Temos a vara de Lagarto, que é a oitava, é outra cidade, e temos a vara de Propriá, que é a nona. Ou seja, o estado de Sergipe todo tem 9 varas federais, com competências territoriais bem definidas, só que sem a divisão por comarca. Então, quando é um processo da Justiça Federal, excelentíssimo senhor juiz federal da X vara da seção judiciária de Sergipe / Itabaiana, ou Itabaiana depois da frente, para definir a competência territorial. Mas não se fala em juiz de direito e não se fala em comarca. Entendeu, Micaela? Entendi. O que mais, queridos? Vera Lúcia, o que mais? Alguma dúvida? Fala, Adriano. Oi, professor, tudo bom? Beleza. Eu tenho uma dúvida na apelação. E aí eu peço, se tiver que pedir alguma medida liminar, eu peço a suspensão, o efeito suspensivo ativo do pedido, ou eu peço a tutela de urgência? Como é que eu peço isso? Pode ser as duas coisas, tá? A questão vale dar dica, viu? Geralmente faz isso. Se você é condenado numa decisão,
tem uma tutela antecipada, aí vai caber a terminologia suspensão da sentença. Entendeu? Eu entendi seu ponto, que é você quer o efeito ativo, mas aí vai do seu critério. Você pode pedir a tutela antecipada em segundo grau. É uma terminologia. Colocando a fundamentação legal e o pedido, o examinador aprecia. Ele não vai entrar nessa sinominologia, acho que o nome é esse. São sinônimos para ele. Mas eu também, a dúvida é mais pelo fundamento também, porque tem o efeito suspensivo é do 1009, do CPC, e a tutela de urgência é do 300, do artigo 300. É por isso que eu estou dizendo, a questão vale dar dica. Ah, entendi. A questão vale dizer, olha, é interessante que suspender a decisão. Opa, ele está remetendo esse caminho aqui. Não existem palavras inúteis, atente com isso, tá? Se ele coloca um jeito, ele está dizendo para você como é que ele quer que escreva. Valeu, Bruno. Bom fim de semana. O que mais, queridos? Fala, doutor Diógenes. Bom dia, professor. Só uma dúvida. Quando a peça foi endereçada à Justiça Estadual, né? Tem uma exigência de se eu coloco ao excelentíssimo juiz ou se eu coloco ao juízo da tal circunscrição judiciária? Aqui é Paulão da OAB. Para fins da OAB, não. A gente quer saber se você direcionou correto. Na vida prática, existem os juízes estrelas, né? Quando alguns juízes passam, tem um vírus chamado juizite. Então, eles adoram ser chamados de excelência. Então, é de bom tom, porque um advogado, eu ouvi uma expressão que eu achei interessantíssima. Então, é uma mistura de pedinte com mendigo, né? A gente sempre está pedindo e mendigando alguma coisa para o juiz. Então, colocar as autoridades cósmicas excelentíssimos é meio que de bom tom para quem está pedindo suplicamente um direito que ele aplique. Então, eu faria isso, eu sempre coloco excelentíssimo, tá? Para mim não me incomoda chamar o outro de excelência. E eles gostam, tem juiz que adora isso aí, então não vale a pena arrochar isso na vida real. Mas para fins de OAB, se a pergunta é essa, é indiferente, tá? Ninguém vai deixar de pontuar se você botar excelentíssimo. Ou se botar. Acho que mas acho que a questão, acho que eu não sei se eu me expressei bem, acho que a questão não é bem o excelentíssimo, porque eu aprendi que a gente sempre se refere ao juízo e não ao juiz, né? Não, independente de ser excelentíssimo ou não. Vamos lá, a teoria do órgão, né? O juiz é órgão ou é cargo? Juiz é cargo. E órgão ao mesmo tempo. Sabia disso? Não te explicaram isso, não? Não. Juiz é órgão e cargo. Ele ocupa cargo. É órgão também, e aí? Esse é o ponto. Então, você chamar o juiz ou o juiz é as duas coisas juntas. É a autoridade na terra, ele é órgão e cargo. Entendi. Obrigado, professor. Nada, meu amigo. A Bruna tá afiada, hein, Bruna? Vamos botar dente, viu? Postiglione. Bruno Oliveira Postiglione. Vamos arrochar. O que mais, queridos? 9h20, eu tenho atendimento 10 horas. O professor Igor que estava mandando mensagem aqui, esperando eu sair. Deixa eu ver se eu avisar ele que estamos acabando aqui. Pediu para o professor entrar. Obrigado, Bruna. Fica à vontade aí para comparecer. Estamos aqui para ajudar você sempre que possível. Eu pedi ao professor Igor Marcelo aí para entrar. Gabrielzinho, manda mensagem para ele também, se ele quiser antecipar, tá? Para poder adiantar, o pessoal não ficar depois aqui esperando meia horinha, ou dar um intervalinho, aí ele diz aí como é que ele quer fazer. Mas perguntem, queridos, o que mais eu posso dar dica para vocês? Além de desejar boa sorte, pedir para vocês serem tranquilos. Tem toda hora, não tenho pressa. Joaquim, tá tudo certo, viu, Joaquim? Firme e forte. A união dos roceiros independentes e orgulhosos de Brasília e do Brasil como um todo. Vamos criar associação, Joaquim. Vai ficar fácil. O que mais, queridos? O professor, eu não queria me exaltar, eu queria assim, contar que é uma posição que eu tomei, só que eu acho que, assim, pelo momento que eu falei, ficou parecendo que eu estava
assim. Eu te conheço de outros carnavais aqui, porque eu tô resenhando Não, você. é uma posição que eu tomei para mim, sabe? Eu sei, eu respeito, Sabe aquele negócio que eu peguei assim para mim, que eu nunca mais vou aceitar esse tipo de coisa? eu sei. Aí Eu não entendo tenho nada perfeitamente. Eu contra sou ninguém, não. nordestino, rapaz, eu sei que é E eu isso. acho que chega também, professor, para a gente esclarecer. Por exemplo, um dia desse eu vi a pessoa falar assim, uma expressão no grupo, inveja branca. Aí a Uhum. outra colega falou, nossa, que expressão horrível, aí teve uma discussão. Mas para mim foi bom. Eu nunca tinha pensado nessa coisa, que é uma expressão que pode machucar alguém, sabe? Às vezes a gente fala algumas coisas que machuca, que é discriminatória, mas se alguém não avisar, isso aí é discriminatório. Como é que a gente vai saber? Não é? Era mais ou menos só nesse sentido. Obrigado, professor. Desculpa. Beleza, gente. Vamos lá. Mais alguma coisa, queridos? Eu posso terminar aqui com a turma. Daí que eu vou trocar aqui que meu. Pronto, voltei. Aí mudei a 3G. Mais alguma coisa que eu vou voltar aqui para o. Eu tenho atendimento às 10 horas com a minha turma para voltar para a minha aula de estágio. Professor Igor acabou de informar aqui que está acompanhando aqui a aula do professor Jair, lá na parte penal, e daqui a pouco entra aqui para o segundo tempo no nosso aulão. Então vocês vão ter meia horinha de break aqui para poder se organizarem, e daqui a pouco ele entra. Gabriel, você avisa ele aí, tudo certo? Que o pessoal vai entrar pontualmente 10 horas. É que Gabriel tá aí, deixa eu ver. Tá aí sim. Tá aí, Gabriel. Eu li uma. Tá, mas eu falei com o professor Igor no WhatsApp aqui. Ou seja, segundo tempo aí, vocês vão ter o nosso showman, Igor Marcelo, que deve abordar questões de empresarial, de coisas parecidas aí, nesse sentido. Posso encerrar, minha gente? Alguma outra dúvida? Estou à disposição de vocês. Desejando uma ótima prova. A minha turma aqui para atendimento aqui às 10 horas daqui a pouco. E eu vou entrar lá na outra sala, na nossa sala da aula, para poder tirar as dúvidas de vocês. Foi isso. Boa prova. Diógenes, Guilherme, Tiago, demais aí que não são meus alunos. Tem aí Nega Marques também aí presente. Vera, Micaela, Joaquim, Gabriela, Adriana aí tá numa boa toada que eu brinco com ele. Daqui a pouco ele passa. Aí a gente comemora junto. Os que passarem, pagar uma long neck aí para os colegas, viu? No aulão aí, para te comemorar junto. Aí já pode entrar com habeas corpus para a gente aí depois. Até já, gente. Boa prova para vocês que ficam, viu? Gabrielzinho, estou logando out aqui, professor Marcelo entrou. Obrigado, professor. Um abraço. Fica com o professor Marcelo.